Êxodo, capítulo 13, a partir do verso 17. Êxodo 13, a partir do verso 17. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Queridos, o irmão Clóvis já orou por mim, pela mensagem. Vamos passar então imediatamente ao texto. Esta mensagem é uma mensagem de ânimo, é uma mensagem de encorajamento a você que talvez esteja aí se sentindo sozinho, esquecido, né? Eu queria que vocês relembrassem comigo, de uma maneira muito breve mesmo, o que estava acontecendo com o povo de Israel naquela ocasião. A Bíblia diz que a situação do povo de Deus, do povo hebreu, era muito difícil, não era nem um pouco animadora. Essa era a verdade. Eles enfrentavam dificuldades intensas. Em resumo, Israel viveu 430 anos subjugados pelo Egito. Foram anos difíceis. Irmãos, não foram 430 dias. Não foram 430 meses. Foram 430 anos sofrendo, sendo fustigados. Você sabe o que é isso? Um povo ficar numa situação como aquela durante 430 anos é algo muito difícil, algo muito penoso. Só para você ter uma noção, uma breve noção do que isso que eu estou dizendo representava para os hebreus, olha aí na sua Bíblia, aqui mesmo no livro de Êxodo, mas agora no capítulo 3. Olha para o capítulo 3 de Êxodo, versículos 7, 8 e 9, por favor. Está registrado na palavra de Deus assim:
é Deus se manifestando, é Deus se comunicando com o seu povo. E Deus diz o seguinte: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Feitores aqui são carrascos, algozes, capatazes. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Olha o versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Veja que aquela situação opressora nunca deixou de ser percebida, notada pelo Deus de Israel. Nunca. Mas Deus tem o seu tempo de agir, tem a sua maneira de agir. É isso que às vezes nós não compreendemos. Deus declara aqui, de uma maneira muito fácil de compreender, que Ele estava vendo a situação e ouvindo o clamor, ouvindo as súplicas. Da mesma maneira, como nós clamamos aqui, oramos, hoje e também em outras ocasiões, e às vezes temos aquela sensação de que estamos sozinhos no templo, sozinhos no círculo de oração, sozinhos no quarto, orando, clamando. Talvez possa passar pela cabeça de alguém que Deus não está vendo. Eu imagino que durante todos aqueles anos, os hebreus chegaram a pensar em diversos momentos que eles estavam esquecidos, que Deus não estava vendo. Mas isso não era verdade. O próprio Deus declara que Ele viu e ouviu tudo. Tudo. Ele via a opressão, Ele ouvia as orações, os clamores, nada, nenhum detalhe fugia aos olhos e aos ouvidos do Senhor. E aí, queridos, me chama a atenção também o fato de Deus ter feito uma promessa para esse povo. Qual foi a promessa que Deus fez? Parafraseando as palavras de Deus registradas aqui, Deus disse o seguinte: olha, eu estou vendo tudo o que está acontecendo com vocês, e eu prometo livrar vocês dessa situação. Hoje vocês estão como escravos, hoje vocês estão numa terra que subjuga vocês. Eu vou levar vocês para uma terra muito boa, para uma terra frutífera. A terra mana leite e mel. Essa é uma expressão proverbial da época. Uma terra que mana leite e mel era uma terra produtiva, frutífera, de onde o povo retiraria a sua subsistência. O povo poderia viver naquela terra. Essa terra aqui é a terra de Canaã. Então Deus está prometendo levá-los para uma terra boa. Pensa comigo, alguém que está sendo oprimido, sendo subjugado,
ouve uma promessa dessa, o que essa pessoa vai pensar? Como vai ficar o coração dessa pessoa? Exultante, esperançoso. Essa pessoa normalmente vai contar os minutos, os segundos, para que a promessa seja concretizada. Eu imagino que tenha sido assim. Ao ouvirem as promessas do Senhor, eles deveriam ter ficado esperançosos. E eu imagino também, queridos, que eles devem ter pensado assim: agora vai, agora vai, agora vai dar certo, agora a gente vai sair por cima. Afinal de contas, foi Deus quem disse. Foi Deus quem disse que vai nos conduzir por um caminho de libertação, por um caminho em que nós não experimentaremos a opressão, a escravidão, muito pelo contrário. Por esse caminho que nós vamos andar, que Deus está prometendo nos guiar, nós vamos chegar a uma terra prometida e com promessas maravilhosas. Eu penso que o que deve ter se passado no coração e na mente dos hebreus é mais ou menos o que se passa conosco, especialmente quando a gente se entrega nas mãos de Jesus, confiando nele como nosso Senhor e Salvador. É uma expectativa realmente muito boa. Eu penso que quando a gente começa a participar do Evangelho, eu acredito que a gente tem sim pensamentos, mirabolantes, de que agora tudo vai dar certo, de que agora a gente não vai enfrentar dificuldade alguma. Os nossos filhos vão ser os melhores filhos do mundo. Nosso casamento vai ser o casamento perfeito. A gente não vai perder o emprego, a gente não vai ficar doente, a gente só vai ter vitória. É como diz uma música aí, Agora é só vitória, agora é só vitória. Mais ou menos assim, Essa é a expectativa que fica na cabeça de muita gente. Mas como é a realidade? A realidade é um pouco diferente disso. E eu quero mostrar essa realidade para você usando esse texto. Eu não pretendo desanimar você, muito pelo contrário, eu falei no início que esta é uma mensagem de ânimo, de encorajamento, e é. Só que você precisa entender como Deus age, como Deus trabalha. Então, o meu primeiro ponto aqui está sustentado no versículo 17. Eu quero que você releia esse verso comigo. Nele está escrito o seguinte: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Meu primeiro ponto é o seguinte, queridos: os caminhos de Deus nem sempre são aqueles que nós esperamos. Deus nos faz uma proposta, nos faz um convite, e Ele nos convida a ir até Ele,
para que Ele possa nos conduzir em triunfo, para que Ele possa realmente nos levar a uma terra prometida. Isso é verdade. A grande questão é o que vai acontecer daqui até a gente cumprir toda essa trajetória. Essa é a questão. É durante o caminho que algumas pessoas não resistem, não perseveram, ficam chateadas, ficam desapontadas, desanimadas, desencorajadas, se acovardam e desistem da igreja, desistem do evangelho, ficam de mal com Deus, porque criaram na sua cabeça uma expectativa a respeito de algo que Deus nunca prometeu. O que Deus prometeu? Em Êxodo capítulo 3, libertar o povo e conduzi-los a uma terra. Eu pergunto a vocês, Deus libertou o povo? Libertou. Ele mentiu? Não. Ele falhou? Também não. Segunda pergunta que eu faço a vocês: Deus conduziu ou não conduziu o povo do Egito até Canaã? Sim ou não? Conduziu. Deus mentiu? Deus falhou? Também não. Agora, o que aconteceu da libertação da terra do Egito, da escravidão do Egito, até a chegada em Canaã? Essa é a questão. E é por isso que eu quero dizer para vocês que os caminhos de Deus nem sempre são aqueles que nós esperamos. E eu me lembro do texto que está registrado lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. O Senhor diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Veja, é Deus falando para o seu povo, é Deus falando para Israel. Vocês pensam uma coisa, eu estou pensando outra. Vocês pensam trilhar um caminho, eu estou pensando outro. Agora, saiba uma coisa: entre o caminho de vocês e o meu caminho, entre os pensamentos de vocês e o meu pensamento, os meus são melhores. Os meus são melhores. Não é à toa que a palavra diz também que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Então Deus não erra, Deus não comete equívocos, Deus não se atrasa, Ele age sempre de maneira fiel, fiel a Ele, fiel aos seus princípios, fiel ao que Ele disse, ao que Ele prometeu. Não simplesmente ao que a gente quer, porque a vontade que é boa, a vontade que é agradável, a vontade que é perfeita é a dele, não é a nossa. Quantas coisas a gente pede, quantas coisas a gente gostaria que acontecesse, mas que na verdade não correspondem àquilo que é a vontade do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente se surpreende, às vezes a gente não compreende, e vamos ser sinceros, às vezes a gente fica até irritado, intrigado, e por que não falar revoltado? Às vezes a gente fica assim, porque a gente não entende o que está acontecendo, parece que a gente foi esquecido, parece que a gente ora, e Deus está de ouvido tapado, está de olhos fechados, não nos ouve, não responde.
Parece que Deus está adormecido, e isso vai criando uma angústia. E a gente fica aborrecido. Queridos, mas a grande verdade é que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Voltando aqui para a história de Israel, amados, quando eles saem do Egito, basicamente eles têm dois caminhos a percorrer: o caminho mais direto, o caminho mais curto, o caminho mais fácil e o caminho mais longo, aparentemente mais difícil. Ora, a Bíblia diz que Deus não levou o povo dele pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, mais perto. Agora pensa comigo, se fosse você, do ponto de vista humano, qual o caminho que você tenderia a escolher? O mais difícil ou o mais fácil? Mais fácil. O mais longo ou o mais curto? É natural. É natural que a gente goste das facilidades da vida, das comodidades. Nós temos essa tendência. Só que o texto está revelando que Deus não fez isso, o que deve ter surpreendido os hebreus. Eles foram pelo caminho mais longo, pelo caminho mais comprido. A pergunta é: por que Deus não conduziu o seu povo pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais curto? A Bíblia responde. Continua olhando para o versículo 17. O texto diz assim: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Vendo a guerra, queridos, os filisteus estavam no meio daquele caminho mais curto, mais direto, até o objetivo deles. Eles teriam que se deparar com os filisteus. Os filisteus, irmãos, era um povo altamente aguerrido, preparado para o combate. Era um povo sanguinário. Era um povo que, do ponto de vista humano, destruiria facilmente o povo de Israel. E quando Israel estivesse passando por aquele caminho, o texto nos dá a entender que provavelmente eles seriam atacados. Eles estavam saindo do Egito com um monte de coisas que eles receberam de doação. Os filisteus iam saltear o grupo dos hebreus, iriam querer tomar as coisas deles, iriam matá-los. E do ponto de vista humano, Israel não teria como se defender. Só que Israel não sabia disso, mas Deus já sabia. Então Deus não conduziu o seu povo pelo caminho mais fácil. Em outras palavras, queridos, com Deus não tem atalhos. Não tem atalhos, ainda que nós gostemos deles. Às vezes o povo de Deus, a igreja, e as pessoas de um modo em geral, querem o caminho mais simples, aquilo que dá menos trabalho, é o que a gente escolhe. Nem sempre o que dá menos trabalho é o melhor para a gente. Às vezes, o nosso maior aprendizado, a nossa maior transformação, o nosso mais alto ganho virá por intermédio do caminho mais árduo, do caminho mais difícil, do processo mais duro, mais penoso. É ali, na moenda, que Deus vai forjar o nosso caráter,
que Deus vai nos ensinar verdades, que Deus vai nos preparar para algo muito maior que Ele tem lá na frente. Só que a gente não consegue ver assim. E a gente reclama, a gente murmura: por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? E Deus não me ama, e Deus não presta mais atenção na minha oração. Eu clamo, eu peço, e Deus não fala nada. Parece que a gente é a vítima de tudo e de todos. Parece que o universo está conspirando contra a gente. E Deus abriu mão e deixou a gente caminhar sozinho. Não é assim, queridos. Eu já contei essa experiência para vocês. Eu fui chamado ao ministério pastoral no ano de 2000, no início da minha conversão. Mas eu só fui consagrado ao ministério pastoral 15 anos depois do chamado. Eu fui consagrado em 2015. Sou pastor novo. Se Deus permitir, ano que vem eu vou completar 10 anos ainda de pastorado. 10 anos é considerado ainda um pastor novo. Queridos, 15 anos para eu ser consagrado efetivamente ao pastor. Às vezes alguém pode dizer: mas é muito tempo. É muito tempo para quem? Para você ou para Deus? A Bíblia diz que um dia para Deus como 1000. Mil anos. E aí? Essa análise desse tempo, quem é que faz a análise desse tempo? É você ou é Deus? O que representam 15 anos para quem tem uma eternidade? Nada. É um estalar de dedos. É um estalar de dedos. E foi durante esse período, amados, que eu pude aprender tantas coisas. Eu precisei amadurecer na minha fé. Eu precisei fazer escolhas, fazer renúncias. Eu tive que ter a minha fé testada. Eu precisei aprender a confiar mais em Deus. Eu fui colocado diante de desafios aos quais eu tinha que dar resposta, e resposta de acordo com a palavra de Deus. Eu precisei recorrer a conselhos de algumas pessoas, porque eu não sei e eu não sabia tudo, e naquela época eu sabia muito menos do que eu sei hoje. Então eu tive que aprender com muitas outras pessoas ao meu redor. Eu precisei estudar, eu precisei melhorar a minha abordagem bíblica, a minha abordagem teológica. Afinal de contas, eu estava sendo preparado para pregar, eu estava sendo preparado para falar aos outros, eu estava sendo preparado para ensinar os demais. Então eu precisava absorver conhecimento, eu precisava lapidar o meu caráter. Então esse tempo foi o tempo de Deus na minha vida. E foram 15 anos, até que efetivamente eu fui consagrado a pastor. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que se eu tivesse adiantado o processo, as coisas teriam dado errado. Com certeza. Quando a gente tenta dar uma ajudinha para Deus, pode ter certeza, essa ajudinha é um empecilho, é você atrapalhar a obra de Deus. Então não tente pegar atalhos.
aceite o processo. É complexo? É mais comprido? É mais difícil? Mas aceite, porque é o tempo de Deus, é o processo de Deus, é o caminho de Deus para você. Meu segundo ponto aqui é o seguinte: que Deus, em sua providência, é capaz de utilizar cada situação que nós vivemos para trabalhar em nós e através de nós. E isso tem base no versículo 18. Olha para ele, por favor. A Bíblia diz assim: Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados, como um exército. Gente, presta atenção numa coisa. Nem tudo aquilo que é doloroso, nem tudo aquilo que do nosso ponto de vista é ruim, é de fato ruim. Parece engraçado, mas é assim mesmo que funciona quando se trata de Deus. Deus é aquela pessoa que é capaz de transformar o mal em bem. Deus é aquele, escuta bem, hein, que é capaz de usar o diabo para lapidar o teu caráter, para provar a tua fé. Se Ele quiser, Ele faz isso. Ele fez isso com Jó. Você lembra da história de Jó? O diabo ali foi usado para que a fé do Jó fosse evidenciada, uma fé verdadeira, uma fé pura, para que o caráter de Jó fosse evidenciado como alguém justo, alguém que temia a Deus, não pelo que tinha, mas porque sabia quem Deus era. Toda aquela dificuldade pela qual Jó passou, ao perder seus bens, ao perder a sua própria família, ao ser afligido na sua saúde, tudo isso foi usado por Deus para que Jó fosse conhecido como alguém íntegro, justo, um homem que temia ao Senhor. Então é isso que eu quero dizer, queridos. Deus pode usar as circunstâncias mais difíceis da sua vida, no trabalho, no casamento, na criação dos filhos, no relacionamento com seus amigos, uma doença, a perda de um emprego, o falecimento de alguém na sua família, alguém que você ama, alguém que você quer bem. Deus pode usar tudo isso para falar com você, para se revelar a você. Não pense que quando isso acontece, é porque Deus quer o seu mal. Não. Deus quer tratar você. Deus quer se revelar a você. Quando a gente abre a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 20, a gente encontra José do Egito, como a gente conhece, né? Falando com os seus irmãos. Você também conhece a história, você sabe que José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Você conhece a história e sabe que José, ele se tornou escravo de Potifar, o oficial comandante lá do exército de Faraó. Você sabe que José foi injustiçado e foi preso
mas ele saiu da prisão e passou a ser governador do Egito. Ele foi exaltado por Deus. Mas essa palavra de José em Gênesis capítulo 50, versículos 20 e 21, sintetizam muito bem o propósito de Deus na vida de José, com todas essas circunstâncias adversas, difíceis, complicadas. Momentos de sofrimento, sim. Mas foi nesses momentos em que Deus estava trabalhando na vida de José, e por meio de José, Deus estava trabalhando na nação de Israel, Deus estava trabalhando no mundo, através daquele homem. E José diz o seguinte para os seus irmãos: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, ele diz para os seus irmãos: não tenham medo, não tenham medo, eu sustentarei vocês, eu sustentarei os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Veja, foi preciso José ser vendido como escravo para o Egito. Foi preciso José ir parar na prisão, por meio de uma acusação injusta, por meio de uma mentira, por meio de uma calúnia, de uma difamação. Foi preciso tudo isso acontecer, para que Deus, trabalhando no caráter de José, e por meio da vida de José, providenciasse o sustento da nação de Israel, porque foi graças à posição de José no Egito, como governador, que ele pôde dar casa, terra, comida, para os seus conterrâneos, para os seus familiares, para perpetuar os filhos da nação de Israel, porque senão todos morreriam, e não morreram por intermédio da vida de José do Egito. Então José tem a consciência de que aquilo que aparentemente era mal, aquilo que aparentemente era ruim, Deus usou aquela situação em benefício dele e dos demais. E José diz: para salvar muita gente. Queridos, assim é a igreja, assim é você, assim sou eu. Às vezes a gente é colocado em determinadas situações difíceis, mas é por intermédio daquela posição em que você se encontra, mesmo com toda dificuldade, é que Deus está sustentando outras vidas, é que Deus vai alcançar outras famílias, é que Deus vai transformar pessoas, é que Deus vai atrair multidões, por intermédio do teu testemunho, por intermédio da tua vida. Ah, mas está doendo. Aguenta, meu irmão, aguenta, porque pode ser através disso que muita gente venha conhecer o Evangelho, que muita gente venha a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então não pare no meio do caminho, não desista facilmente das coisas. Se o povo pudesse escolher, eu tenho a ligeira impressão que ele não escolheria o caminho mais curto, ou melhor, o caminho mais longo, o caminho do deserto. Não escolheria. Mas sabe o que é interessante? É que foi naquela circunstância,
do deserto, em que Israel ficou durante 40 anos, inclusive, né? Que Deus mais se revelou em poder, em milagre, diante do seu povo. Foi no deserto que o povo viu águas amargas se tornarem em águas saudáveis para poder beber. Foi no deserto que o povo viu a água brotar da rocha. Você sabe o que isso significa? A água brotar, por exemplo, dessa parede aqui. Isso é um milagre inexplicável. Foi no deserto, por exemplo, que o povo com fome recebeu comida de forma milagrosa. Foi no deserto que o povo percebeu que as suas vestes duravam ano após ano. Foi no deserto, querido, naquelas circunstâncias adversas, difíceis, que Deus sustentou o seu povo com tudo aquilo que ele tinha necessidade. Então a dificuldade para o povo de Deus é oportunidade. Oportunidade de crescimento, oportunidade de amadurecimento, oportunidade de conhecimento. E falo mais, até a dificuldade do povo de Deus é oportunidade para o povo de Deus abençoar outras pessoas. Até na dificuldade a gente abençoa, por incrível que pareça. Essa é a verdade. Meu terceiro ponto e último está baseado no versículo 20. Leia comigo, por favor, verso 20. Diz assim: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Prossiga comigo. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Meu terceiro ponto, queridos, é que em sua misericórdia, Deus se faz presente em nossa vida durante a caminhada da nossa vida. Deus se faz presente. Como eu disse, às vezes você tem a impressão de que está sozinho. Você tem aquela impressão de que lhe falta apoio. Você não tem com quem contar, em quem confiar. Mas é nesse momento que a palavra nos garante que Deus é aquele que sempre está por perto. Deus é aquele em quem você pode confiar o tempo todo. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, o que foi que Deus disse? O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Sabe o que significa estar conosco todos os dias? Hoje é domingo, Deus está conosco. Amanhã será segunda-feira, Deus estará conosco. E depois de amanhã, na terça-feira, Deus estará conosco. E no próximo final de semana, Deus estará conosco. Então você não precisa temer, você não precisa ficar preocupado de andar sozinho, de caminhar sozinho, de passar pelo vale da sombra da morte sozinho, porque você tem alguém que lhe fez uma promessa de estar todos os dias da sua vida com você, até que tudo se complete.
O Senhor é aquele que não nos abandona, em circunstância nenhuma. Então você não precisa temer, você só precisa confiar, perseverar, ser sábio, se fundamentar na palavra e seguir em frente, irmão. Porque Deus é aquele que está com você de dia e de noite. A Bíblia diz que Israel nunca deixou de contar com a presença do Senhor, mesmo durante todo aquele tempo de peregrinação no deserto, que durou 40 anos. O Senhor sempre esteve com os olhos atentos para o seu povo. O Senhor sempre se manifestou diante do seu povo, nunca os desamparou. Talvez você diga assim: pastor, houve dias maus. Sim, mas eu digo, houve dias bons também. Talvez outra pessoa diga: pastor, houve choro, teve tempo de choro, mas eu digo também, teve tempo de alegria, teve tempo de festa. Talvez alguém diga: pastor, mas no deserto houve momento de disciplina, mas eu digo também, houve ocasião de celebração. Foi no deserto, por exemplo, que o povo celebrou a Páscoa. Foi no deserto, por exemplo, que Deus se manifestou numa coluna de fogo, numa coluna de nuvem. Aquilo era visível, perceptível aos olhos de Deus. Foi no deserto, no Monte Sinai ou Horebe, tanto faz esses nomes, que Deus falou ao povo, o povo ouviu a voz de Deus. Foi no deserto, queridos, que o povo recebeu as tábuas da lei. Foi no deserto. Houve choro? Sim. Mas houve alegria. Houve disciplina, mas houve celebração. O choro, a disciplina, tudo isso faz parte da caminhada. Deus nunca disse que deixaria de disciplinar o seu povo. Deus nunca disse que o povo não iria mais chorar. Deus disse o seguinte: eu vou tirar vocês do Egito, vocês vão deixar de ser escravos, e eu vou colocar vocês lá naquela outra terra. E ele não mentiu quando disse isso. Ele cumpriu as suas promessas. Então, irmãos, para a gente concluir, guarde isto. Pare de reclamar da vida, como se você fosse vítima das circunstâncias. Pare com isso. Pare de se vitimizar. Pare de achar que ninguém gosta de você, que está todo mundo contra você. Isso não é verdade. Especialmente se você tem um Deus na sua vida. Segunda coisa que eu quero dizer a você: Deus é aquele que conhece a sua capacidade, conhece as suas fraquezas e conhece também as suas necessidades. Portanto, Ele sabe o que faz, como faz e quando faz. Então, pare de se desesperar. Pare. Aprenda a confiar no Senhor. Ele conhece a sua vida melhor do que qualquer outra pessoa. Ele sabe o que você suporta. Ele sabe do que você precisa. E Ele é fiel. Ele é fiel. Terceira coisa, lembre-se de que quem caminha com Deus, nunca
nunca está sozinho. Ao contrário, quem caminha com Deus sempre pode contar com a presença do Senhor, inclusive naqueles momentos mais cruéis da vida, mais difíceis, naqueles momentos que parecem não ter solução, pois é exatamente nesses momentos que Deus também está, que Deus também se faz presente. Ele prometeu, Ele disse: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Tenha coragem, tenha ânimo, sorria. Deus está caminhando com você. Creia nisso, queridos. Creia nisso. Vamos orar? Senhor, nos dá esse entendimento, meu Pai, de que não estamos sozinhos na caminhada da vida. Ainda que trilhemos caminhos árduos, difíceis, complexos, devemos ter a certeza de que o Senhor está conosco, em cada momento. Às vezes tudo parece difícil, Senhor, até mesmo não ter saída, mas eis que o Senhor vem e nos diz que o Senhor não nos abandona, que o Teu Espírito possa comunicar essa verdade aos nossos corações, e que essa verdade nos sirva de alento, de consolo, de combustível, de energia, para alimentar a nossa fé, nos dar força, para superarmos os obstáculos da vida presente. Podemos confiar no Senhor, e que assim o Senhor seja louvado em nós e por meio de nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém.